Olá a todos do FTU, estamos aqui mais uma vez no nosso Clube da Leitura. Boa noite, FTU! Boa noite a todos e já vamos começar falando no mesmo assunto ainda do batismo nas águas e vamos começar com um versículo aqui que é muito esclarecedor e eu gostaria que você acompanhasse junto com a gente. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 6. Ou não sabeis que de todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. É como se ele estivesse falando assim, olha, o batismo nas águas é o mesmo que a crucificação de Jesus. Porque ele foi lá na cruz e ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Então, o batismo nas águas é semelhante a isso. Exatamente. Né? E vamos começar então. O batismo nas águas nos permite traçar um paralelo entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E a morte e a ressurreição dos seus discípulos. O Senhor Jesus morreu e os seus seguidores têm de morrer também. Mas como? Fazendo morrer a natureza pecaminosa, os desejos pessoais contrários aos do Espírito Santo. Isso significa arrependimento. Ou seja, como eu devo morrer? Como a gente tem falado assim durante esse tema do batismo, como eu devo morrer, não fisicamente, espiritualmente, né? Como eu devo morrer assim para o mundo? Através desse arrependimento verdadeiro, né? E assim você fazendo isso, porque assim, tudo nessa vida passa, né? Tudo nessa vida passa. Às vezes você foca só aqui nessa vida, mas não, essa vida é passageira. Mas se você planta hoje, servir a Deus hoje, você ir conforme a palavra de Deus, com arrependimento sincero, e você seguir a sua vida na palavra de Deus, a gente vai encontrar com Ele na eternidade, né? Que é esse o objetivo principal. Mas o batismo nas águas, ele serve para quê? Para a gente conseguir permanecer nesse mundo que é tão turbulento, tem tantas aflições, tantas coisas que acontecem, mas a gente se batizando, a gente assume esse compromisso com Deus através do arrependimento sincero, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai alcançar algo muito maior, que é a nossa salvação eterna, né? A gente está plantando, né? Quando a gente toma essas decisões que nos levam a Deus, é como se a gente estivesse semeando. Então, a gente está semeando o quê? Uma vida com Deus. A gente está semeando essa comunhão com Deus. Então, aqui nessa terra, a gente já neutraliza as nossas paixões. A gente já está com a casa limpa para receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo tendo na nossa vida, a gente vai ter paz, a gente vai ter alegria, não vai precisar de mais nada que tem nesse mundo. E o principal, a vida eterna. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com essa vida, né? Sim. Ah, não, mas eu não quero abrir mão das minhas amizades, eu não quero abrir mão disso, eu não quero abrir mão daquilo. Mas uma hora você vai ter que abrir mão disso. Quantas pessoas que não quiseram abrir mão da droga morreram com overdose? Abriram mão da sua vida aqui na terra e da sua vida eterna, porque com certeza não foram salvos. Então, se você não quiser abrir mão agora, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E não vai ter jeito, você vai ter que abrir mão. Só que você vai estar abrindo mão ou para Deus ou para o diabo. Então, quanto mais cedo for a sua decisão quanto a isso, mais cedo Deus vai poder estar juntinho de você. Né? E assim, recapitulando o versículo de Romanos, que fala assim, ó, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, com Deus, a gente sempre vai ter uma vida em novidade. Nunca vai ser como as pessoas vivem hoje em dia, infelizmente, por não conhecerem a Deus. As pessoas vivem num mundo onde elas precisam das coisas para poder conseguir ter um dia bom.
Então, ela precisa da internet para ela estar bem. Ela precisa de amigos para ela estar bem, para aquilo ser novo para ela. Ela precisa de coisas e pessoas. Mas para a gente que anda com Deus, todo dia com Ele é uma novidade. Todo dia a gente está feliz com Ele. Ele é o suficiente para a gente. Então, com Deus, você vai ter uma novidade de vida até o fim. E o principal que é a salvação, né? Mas assim, com Ele você vai ter uma novidade de vida. Ele vai te dar essa força, esse ânimo. Ele vai ser o suficiente para você, né? Então, continuando lá. Após essa morte, vem o batismo nas águas, que simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa. Isso confirma o que já dissemos sobre a pessoa precisar morrer para o pecado antes de ser batizada nas águas. Para seguir o Senhor Jesus, a pessoa que deseja se batizar, ela tem de se livrar da própria carne, renunciando aos seus desejos, às suas concupiscências e às suas inclinações malignas. A morte sobre a qual temos falado envolve o arrependimento sincero, pois só ele pode produzir atitudes concretas como o desprezo e o ódio ao pecado. Ou seja, quando a gente realmente se entrega de fato, né, nesse arrependimento, a gente literalmente passa a detestar o que a gente fazia antes. A gente passa a olhar aquilo como algo assim, como fala aqui, com desprezo. Poxa, por que eu fiz isso? Ai, não é culpa, mas, poxa, é algo ruim, é algo nojento. Você olha com desprezo, com raiva do pecado, porque você já vê aquilo como você conseguiu enxergar. Antes você não conseguia enxergar dessa forma. Mas quando você se batiza nas águas e você é verdadeiro e sincero, e você assume esse compromisso com Deus, você passa a enxergar como Deus enxerga, né? Deus, ele abomina o pecado. É a realidade. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, assim, você passa a não amar mais o pecado. Então, o que você fazia antes, você passa a não amar mais, você passa a ter nojo do que você fazia antes. E isso faz você ter um combustível. Como assim? Para eu nunca mais voltar ao que eu fazia antes. Então, eu nunca mais vou voltar a ser aquela velha criatura. Nunca mais eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, agora mesmo que eu vou continuar firme até o fim, né? E aqui fala assim, ó, a renúncia a si mesmo, a cruz nos ombros e a prática da palavra de Deus, dia após dia, são os requisitos para andar com o Senhor Jesus. Deus é santo e perfeitamente puro. Então, como andar com Ele e continuar vivendo no pecado? É impossível. Como andar em comunhão com a luz estando nas trevas? É impossível. Mas é o que muitas pessoas dentro da igreja tentam fazer. Pelo fato de estarem na igreja, elas vão lá na frente do altar, elas oram, faz aquela oração chorosa, que quem olha assim diz assim, ah, que lindo, se arrependeu. Mas quando sai, é a mesma pessoa, então não se arrependeu. Ela não se converteu dos seus maus pecados. Então Deus é santo, Ele é puro, Ele é perfeitamente puro. Então Ele é completo. Então, se eu quero estar nele, nós não vamos ser perfeitos. Nós não vamos ser perfeitos porque a nossa carne não é perfeita. Mas Deus falou para Abraão, andar e ser perfeito. Anda comigo e ser perfeito. Mas como ser perfeito? Ser perfeito naquilo que Ele mandou a gente fazer, que é obedecer a palavra de Deus. Se eu obedecer a palavra de Deus em tudo, eu vou andar perfeitamente nos caminhos dele. Exatamente. Né? O segredo é você obedecer também a palavra de Deus, né? Aí fala aqui, devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. É o melhor exemplo que a gente deve seguir. Que para ressurgir gloriosamente dentre os mortos, teve de ser sepultado primeiro. O Senhor Jesus, ele foi o próprio exemplo na terra, né? Ele deu essa atitude, ele tomou essa atitude justamente para nos mostrar, né? Olha, esse caminho que a gente deve fazer, esse caminho que a gente deve seguir. Ou seja, ele deu o primeiro passo, ele sepultou a velha criatura, por mais que ele não tenha. Ele foi perfeito. Ele foi não, por nós, ele, né? Ele não precisava, mas ele fez isso por nós. Olha que bacana. Então a gente tem que seguir o que Jesus fez. É como é aquele OQJF. O que Jesus faria? Eu vou fazer o que Jesus faria, vou fazer o que Jesus fez, né? Que fala aqui para ressurgir gloriosamente dentre os mortos.
teve de ser sepultado primeiro. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou, dizendo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, né? E complementa assim: o batismo nas águas representa a morte e o sepultamento do corpo pecaminoso. Mas é necessário que primeiro a pessoa abandone a prática do pecado, senão o seu batismo não terá valor algum. Ou seja, você também tem que abandonar o pecado. Não adianta você querer ter um compromisso com Deus, mas você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, não mudar. Não ter uma iniciativa, não ter uma mudança. Não, tem que ter uma mudança. Você tem que querer, tem que começar já essa mudança agora. Né? Se antes, então, você não estava fazendo isso, faça agora. Comece a partir de hoje, então. Já abandona o pecado, já abandona o que é errado, abandona a sujeira, para você conseguir andar com Jesus, que é andar na luz, como foi falado. Deus é puro, Jesus é puro. E quando você anda com Jesus, você se torna pura. Mesmo a gente sendo tão imperfeito, a gente se torna puro, né? Então, assim, Jesus, ele não tinha pecado. Ele era puro. Mas ele foi para a cruz morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então ele, por amor de nós, ele fez o maior sacrifício que ele poderia ter feito. Ele se afastou do Pai. Então por quê? Porque o pecado que ele estava carregando sobre ele não permitia que ele estivesse junto do Pai. E tudo isso por amor a gente. Então por isso que fala lá depois que Jesus venceu. Ele venceu a morte, porque mesmo cheio de pecado, ele obedeceu o que o Pai tinha dito para ele, era a missão dele, limpar a gente e depois nos salvar, nos dar o Espírito Santo para salvação. Só que aí você imagina, Jesus fez tudo isso, mas eu aqui nessa terra não quero fazer. Eu não quero abrir mão desses pecados. É como se eu estivesse dizendo para Jesus assim, Jesus, valeu a pena não que o Senhor fez por mim, porque eu não quero. Não foi por mim não essa morte, porque eu não quero. Porque aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, é isso que eles estão fazendo. Eles estão desprezando o sacrifício do Senhor Jesus. Sim. Né? É. E aqui diz assim, para concluir, o apóstolo Paulo diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Então, se o batismo o nosso batismo nas águas foi semelhante ao que ele fez, para que a gente nascesse de novo, a nossa ressurreição também vai ser igual a dele, que ele ressuscitou e foi para o Pai. E a gente também. Se a gente ressurge, se a gente renasce, a gente vai para o Pai, para os braços do Pai. Ou seja, se a pessoa estiver unida ao Senhor Jesus na morte de sua vontade, da mesma forma como ele ressuscitou, ela também ressuscitará. Porém, se ela não morrer antes de se batizar, não poderá ressuscitar à semelhança do Senhor. Exatamente. Então, decida fazer isso hoje. É hoje. Tudo que a gente fala aqui é para você tomar essa atitude, essa decisão. Então, se antes você não estava agindo assim, se antes você decidia se batizar, aí se batizava, já se batizou, porque hoje a gente vai concluir o do batismo. Então, se antes você já até se batizou, você fala assim, eu já até me batizei, e agora? Não tem problema. Então, se batiza novamente, mas é a última vez. Não, é a última vez. É a minha decisão final. Agora eu vou fazer para valer, mas não é sentimento, é porque é uma decisão, não. Eu vou fazer agora para valer, eu vou seguir literalmente o que está na palavra de Deus, porque eu quero andar com Deus. Então, se você quer andar com Deus, tome essa atitude hoje. Não deixe para amanhã, tá bom? E na próxima semana, iniciaremos o capítulo 5, que será o caráter dos filhos de Deus. Você que diz aí, mas eu já me batizei, eu já tomei essa decisão, eu estou caminhando na fé, buscando. Então, continue assistindo que a gente vai dar mais dicas para vocês sobre essa caminhada. Então, até lá. Tchau, tchau.